Pai, obrigado pela tua graça sobre nós. Reserve esse momento para isso, para falar com Deus, para falar com o seu Pai. Pai, oh Deus, oh Jesus, tu és tão bom sobre nós, a tua bondade. Abra a sua boca. Enquanto você vai abrindo a sua boca, você vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Fale mais. Eu quero ouvir o som da oração essa manhã. Você pode mais. Mais alto. Deixa esse lugar ser inundado pela glória de Deus, pela presença de Deus, pelo mover de Deus. Enche o tanque do Espírito agora. Oh Pai, tu és bom, a tua bondade nos persegue dia e noite. Nós somos amados pelo Senhor, nós somos filhos amados e o Senhor tem prazer sobre a nossa vida. Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos santificou em Cristo Jesus. Pai, por isso nós te engrandecemos, enchemos o tanque do Espírito. Encha meu irmão. Abra sua boca e fale mais. Oh, enquanto você fala, você vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai sendo curado, você vai sendo transformado. Enquanto você ora, você vai sendo curado, transformado de glória em glória, de glória em glória. Oh Deus, obrigado Jesus. Aleluia. Nós podemos orar mais, mas hoje eu queria então falar de uma ferramenta fundamental. Presta atenção em mim, que se chama oração. A oração é o que você mais precisa para encher o seu combustível de coragem, de perseverança, de fé, de ousadia. Você sabe que uma das coisas que nós crentes, que o diabo mais nos resiste, é uma vida de oração. Sim ou não? Irmãos, acredite no que eu estou a dizer. O diabo resiste você em orar. Já viu quando você quer orar, vem um sono? Se você estiver com o telemóvel do lado, vem um tanto de notificação. Por quê? Porque na medida que você ora, você vai se conectando com aquilo que está falando nos céus. E o seu combustível, que é o Espírito Santo de Deus, vai se enchendo em você. Você precisa entender que não tem como viver a plenitude da vida cristã sem uma vida que ora. Mas às vezes nós transformamos a oração numa formalidade. E é um problema transformar a oração numa formalidade, porque a oração serve para estreitar o seu relacionamento com o seu pai. Por exemplo, eu sou pai de 2 meninas. Imagina eu como um pai, a Clara conversando comigo, como um pai dela, falando assim: excelentíssimo papai, glorioso tu és em pagar as contas dessa casa. Gostaria então de vos pedir, me dê um rebuçado, ó pai. É claro que nós não podemos associar o pai biológico com Deus. É só uma referência, mas Deus é muito mais superior. Mas a minha filha não conversa comigo desse jeito. Na medida que ela vai crescendo, os nossos laços vão se estreitando. A forma mais simples dela conversar comigo é como: pai, eu quero um rebuçado. Engraçado que esses dias eu fui no Continente, e eu já falei isso aqui, a minha filha acha que eu sou dono do Continente. Eu também acho, porque quem me conhece sabe que eu vou no Continente quase todos os dias, mesmo para tomar um café lá dentro. Mas por quê? Porque ela já associa ao pai como protetor, com quem vai prover algo. Mas a nossa comunicação, ela se estreita na medida que a gente conversa. Existem pais que não têm boas relações com os seus filhos. Por que eles não têm boas relações com os seus filhos? Porque eles não conversam. Seu filho vai para a escola, chega da escola, você não pergunta como foi a escola dele, ele também não fala, ele vai para o telemóvel, vai jogar um game, e a vida dele vai passando assim, ele vai crescendo, você não percebe. E quando você olha, você não desenvolveu a comunicação com o seu filho, e com isso seus laços são distantes.
Então a oração, ou melhor dizer, a melhor forma de eu me comunicar, ou a melhor forma de eu me aproximar das minhas filhas é o quê? Falando, me comunicando. É igual casamento. Casamento que não tem conversa não resolve seus problemas. Sim ou não aos casados? Então, a comunicação, e falando agora dessa linguagem, a oração é o que você mais precisa para encher o seu combustível do Espírito Santo de Deus e se comunicar com o seu Pai. Deus salvou você para aproximá-lo. Efésios fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Existe vida aí, meu irmão. Diga assim: existe vida em mim. Fala: existe vida em mim. A vida de Deus está em mim. E a oração é quem vai casar essas coisas. É a oração que vai encher o seu combustível com o Espírito Santo de Deus. É a oração que você vai entender o que Deus quer para a sua vida. É na oração que você vai entrelaçar os seus laços. É na oração que a sua vida flui. A vida de oração é o combustível principal para a sua vida. Mas o diabo resiste você. A Bíblia diz que a sua carne milita contra o Espírito. E eu vou te falar uma coisa: há uma grande resistência para que você não ore. Porque quando você ora, coisas se movem, lugares são transformados, situações são vencidas. Eu vou te falar uma coisa: há muitas áreas da sua vida só está desajustada porque você não ora por isso. Então, porque a oração é o ajuste divino. É onde você entende os propósitos, a vontade de Deus, e as coisas se estabelecem. Então, algumas áreas da sua vida que você pode olhar, ela está desajustada porque você não ora sobre isso. Eu olhei para mim e percebi que algumas áreas da minha vida não estavam ajustadas. Eu falei: Senhor, por que isso aqui não se ajusta? O Senhor falou: porque você não tem orado sobre isso. Na medida que você orar, você vai entendendo a minha vontade. A minha vontade do céu já está feita, mas você tem que orar para que a vontade do céu desça sobre a terra e estabeleça sobre você. Esse é o combustível. Esse é o combustível que vai te dar coragem, perseverança, fé, ânimo. Isso é ser cheio do Espírito, orar. Então abra a sua Bíblia aí, meu irmão, lá em Mateus. Aleluia. Mateus 21. Mateus 21, 12. A Bíblia diz assim: tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. E repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Imagina a cena. Você sabe que esse versículo, Jesus se apresenta de uma forma muito diferente do que nós estamos habituados a vê-lo. Engraçado que Jesus entra no templo e nós temos a imagem, e ela é real, que Jesus é manso e humilde de coração. O próprio Jesus disse isso. Só que Jesus, nesse versículo, e é um versículo único, ao chegar no templo, a Bíblia diz que Jesus expulsou pessoas do templo. Você já imaginou essa cena? De Jesus chegando num lugar, Jesus Cristo chegando num lugar, e quando ele chega nesse lugar, ele sai derrubando todas as cadeiras e fala: saem daqui, vão embora, eu não quero vocês aqui. Você já conseguiu imaginar isso? Não é um pouco assim desassociado com a imagem de Jesus? Esse texto fala. E tem um texto que está em outro evangelho, aí falando de paternidade. Filhos. Então, há um outro texto do outro evangelho que fala que Jesus estava com um chicote na mão. Tirou o chicote, ele não bateu nas pessoas, ok? Mas ele batia, eu acredito que ele batia no chão. E ele levantava as cadeiras, porque o que estava acontecendo? No templo estava tendo comércio. As pessoas que deveriam levar os seus sacrifícios ao templo, elas já não traziam de casa. Elas compravam na porta do templo aquilo que era propício ao seu pecado e fazia ali a entrega ao sacerdote. Então, o que começou a acontecer com o templo? O templo começou a ser um lugar comercial. As pessoas, em vez de trazer o seu sacrifício de casa e levar para pagar pelos seus pecados na antiga aliança,
se comercializou, fez um comércio na porta, e nesse comércio começou a vender coisas que iam facilitar. Então você não precisava mais trazer uma pomba da sua casa, você comprava na porta do comércio, na porta do templo. Então a Bíblia diz que quando Jesus chega no templo, ele observa a cena. Qual era a cena? Ele percebeu que havia na casa, que era o templo, muitos comerciantes. Qual foi a reação de Jesus? Expulsar essas pessoas dali. Eu te pergunto uma coisa: Jesus não poderia ser, por exemplo, falar assim: pessoal, vocês podem dar licença, por favor, porque aqui não é lugar disso? Não, a Bíblia diz que ao ver, ele expulsou. Repita comigo assim: expulsou. De novo, expulsou. Ele expulsou todos aqueles comerciantes que estavam ali. Você sabia que uma das coisas que o diabo mais trabalha contra a igreja, desde a época da igreja primitiva até hoje, se chama comércio? A época das indulgências era uma forma de comercializar as coisas. A barganha com Deus é uma forma de comercializar as coisas. Por exemplo, a barganha é aquela troca: eu dou algo e Deus me dá de volta. Eu dou um dízimo e Deus me dá de volta. Isso é barganha, isso é comércio. Qual que é a regra do comércio? Eu preciso dar para receber. Por exemplo, você quer comprar um iPhone. Para você comprar um iPhone, você pode ir lá na Vorten e falar assim, e pegar e ir embora? Não, porque senão eles vão prender você, porque você está roubando. Mas ali dentro da Vorten, é só um exemplo, existe a lei do comércio. Qual que é a lei do comércio? Eu dou o dinheiro e recebo o que de volta? O iPhone. E o diabo sempre tentou trabalhar com isso conosco como igreja. Comercializar as coisas. Comercializar a época das indulgências, a época da barganha, a troca com Deus. A única coisa que Deus trocou com o homem foi algo: Jesus recebeu o pecado da humanidade para que você agora fosse perdoado. Essa é a única troca que houve nos céus. Agora, repara que desde a época da igreja primitiva e até hoje, ainda o comércio de tentar comercializar as coisas. Por exemplo, eu te faço uma pergunta. Vamos supor que você está enfermo. O que é mais fácil crer? Se eu virar para você e falar assim: olha, venha 7 sexta-feiras e na 7ª sexta-feira você vai ser curado, ou agora você pode ser curado em nome de Jesus? O que é mais fácil crer? No primeiro ou no segundo exemplo? No primeiro, porque o primeiro é um sentido de que eu estou fazendo algo para receber a cura. Isso é a famosa barganha. Então eu te falo: vem aqui 7 sexta-feira, e você vem, e na 7ª. Então o que você pensa? Eu vou dar algo, e dando algo eu recebo de volta. Mas não é isso que a palavra diz. Eu vou te falar uma coisa: você que está enfermo aí sentado, você pode ser curado agora no nome de Jesus. Agora no nome de Jesus. Basta você crer que sobre Jesus o seu pecado foi perdoado e toda a enfermidade foi cravada na cruz do Calvário. Só que é muito mais fácil nós associarmos ao comércio. Isso é comercializar. Quando você pensa nisso: eu preciso fazer algo para agradar a Deus, eu preciso fazer uma penitência para agradar a Deus, eu preciso me ajoelhar para agradar a Deus e andar de joelhos, eu preciso fazer muita coisa. Isso é comércio. Nós estamos tentando comercializar a fé e a vida de oração, lembrando que Deus já te deu tudo em Cristo Jesus. Você crê nisso? Eu vou te perguntar de novo: você crê nisso, meu irmão? Repare que então, quando Jesus entra no templo, ele percebe algo que estava acontecendo, que era comércio. Mas para mim te explicar esse texto, nós vamos lá em Ezequiel. Lá em Ezequiel 28, a Bíblia diz assim: você vai entender algo muito precioso. Coloca no 13, Val. No 12. Espera aí. No 13 agora. Só para mim. Não, no 11 mesmo. Veio. É porque eu estou numa outra versão aqui. NVT. Isso. É por isso que eu confundi aqui, irmãos. Mas vou lendo aqui.
Presta atenção junto comigo, acompanha isso. Essa profecia de Ezequiel é uma profecia onde ele está falando do diabo e de tudo que aconteceu com o diabo. Presta bem atenção. Também recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, entoe esse cântico fúnebre ao rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Aí agora ele vai começar a falar do diabo. Você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio, presta atenção nisso, seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu as cinzas no chão, à vista de todos que observavam. Todos os que o conheciam estão horrorizados com o seu destino. Você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Aqui é uma profecia de Ezequiel falando sobre a queda do diabo. O que aconteceu com ele? E o interessante, meu irmão, é que Ezequiel associa ao diabo ao quê? A comércio. Na verdade, o diabo é um grande comerciante. É um grande comerciante. A Bíblia fala 2 vezes que por causa do seu comércio, do comércio do diabo, ele se desviou do seu coração. Engraçado, irmãos, que quando a Bíblia, Jesus vai falar sobre um outro Deus, ele fala assim: você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Mamon é o quê? Dinheiro. E qual que é a base principal do dinheiro? Comércio. Então, Mamon na verdade é o próprio diabo. Então você não pode servir ao diabo e servir a Deus. E você serve a Deus, amém? Aqui na profecia está dizendo que o diabo é o grande comerciante e que tenta comercializar as coisas da nossa vida. E aí, se você voltar para Mateus 21, você vai entender que quando Jesus chega no templo, qual espírito ele observou que estava no templo? Comércio. E de quem que é o espírito do comércio? Do diabo. Sabe o que estava acontecendo ali? Jesus percebeu que o diabo estava tentando comercializar aquilo que não pode ser comercializado. Sabe o que não pode ser comercializado? A sua fé. Porque a sua fé foi dada de graça e pela graça de Deus. Você não é curado pelo aquilo que você faz, você é curado pelo que a palavra diz. Você não é salvo pelos seus esforços, você é salvo pelo que Jesus fez por você. A nossa fé é baseada na graça de Deus, nós confiamos nela. Mas perceba que quando Jesus entra no templo, ele olha comerciantes vendendo coisas. E aí você entende por que Jesus ficou daquela forma. Ele olhou e percebeu que o diabo, o espírito do diabo, se assim pode dizer, estava rodeando o templo, comercializando coisas. E aí Jesus entra, e eu vou te ensinar uma coisa, meu irmão: diabo não se pede licença, diabo se expulsa. Você não vira para o diabo e fala assim: o senhor pode dar licença da minha vida? Tire a mão disso. Não, o diabo é: sai! Em nome de Jesus, saia daqui. Você entende então que quando Jesus chega no templo, Jesus disse assim: comerciantes, uma atenção aqui por favor. Eu sou do sindicato do comércio. Não.
Jesus não tem parte com o comércio. Quando Jesus observa o comércio no templo, ele sabia que aquele espírito era de alguém que já tinha sido expulso dos céus e que continuava tentando comercializar a vida dos homens. E aí ele disse o seguinte: a minha casa não é uma casa do comércio. Vocês não precisam trocar nada. Vocês não precisam comprar nada. Deus já deu. Deus já entregou. Deus já deu o filho. Deus te deu a fé. Deus te deu tudo. Tudo. Vocês não precisam comercializar nada aqui dentro. Sabe por quê? Porque vocês já foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Só que o diabo então, ao derredor como um leão, tenta trazer um comércio. Tenta comercializar. E aí Jesus diz: não. Você crê que você é templo do Espírito? Você é casa de Deus? Diga: eu sou casa de Deus. Então sabe o que Jesus está falando? Que você como templo foi chamado apenas para ter uma vida de oração, porque tudo já lhe foi dado. Repara que então Jesus chega no templo e olha para os comerciantes. Ao olhar para os comerciantes, baseado em Ezequiel, eu penso que Jesus olhou e falou: eu já vi esse espírito em algum lugar. No céu aconteceu isso. O diabo, irmãos, é o grande comerciante. Ele quer roubar a sua fé, quer tirar os seus filhos de você, quer matar, destruir você. E aí o diabo então tenta todo o tempo comercializar as coisas. E uma das coisas que o diabo mais comercializa na nossa vida são nossos princípios, valores e a nossa vida com Jesus. Sim ou não? E aí quando Jesus entra, eu te pergunto de novo: Jesus pediu licença, irmãos? O que Jesus fez? Expulsou. Repare que nesse jejum nós falamos que é uma família e uma missão. Jesus então entrou no templo, e eu preciso que você preste atenção nisso, e falou: não, na minha casa não há comércio. Na minha casa só há uma vida de oração. Mas eu vou te falar uma coisa: a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, pronto, querendo nos tragar. O diabo às vezes pode comercializar você. Sabe quando? Quando ele quer trocar algumas coisas por outras. Eu lembro uma vez, é igual, eu vou te dar um exemplo. Às vezes tem uma pessoa que fala assim: eu queria tanto ganhar mais dinheiro, vai mudar a minha vida. Como eu queria ganhar mais dinheiro. Se eu ganhasse pelo menos uns 2 zeros a mais do que eu ganho hoje. O zero depois, né? Não na frente. Vai mudar a minha realidade. Aí o diabo ouve isso. Fala assim: ok, vou te dar um trabalho novo. Na verdade, vou te dar horas a mais. E você vai atingir. Só que tem uma coisa, que não se esqueça: que tudo que o diabo te dá, ele toma de volta. Só que eu vou te pedir uma coisa: a sua vida com Deus. Deixa eu te falar uma coisa: você já está salvo. Uma vez salvo, para sempre salvo. Mas o diabo pode trabalhar que você não vive uma vida como vencedor. E aí você é salvo, mas não vive uma vida como vencedor. Aí o diabo então pega e coloca um tanto de trabalho sobre você. E você começa: uau, Deus ouviu a minha oração. Mas agora você não consegue ir no culto, você não consegue ir na cela, você não consegue cuidar da sua família, você não consegue olhar para os seus filhos, você não consegue nada. Sabe o que está acontecendo? O diabo comercializou algo precioso. É melhor você ganhar o que você ganha e estar em comunhão com os irmãos, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, do que ganhar 3 vezes o que você ganha e perder tudo aquilo que você tem conquistado. O diabo entra então nessa estratégia do comércio. Então, se nós fomos chamados para viver essa vida de família, de oração, o diabo entra querendo comercializar algo, trocar as coisas com a gente. Repare nas seduções do diabo para a gente. É claro que eu entendo todo tipo de contexto. Uma vez um irmão me procurou, falou: pastor, Deus falou comigo que é para mim ir para a Bélgica trabalhar. Eu: ok, Deus falou com você. Se Deus falou, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu falei assim: e como é que você vai fazer? Vai toda a sua família? Ele: não, vai só eu. Eu falei assim: meu irmão, cuidado. Sabe por quê? Cuidado. Porque como é que Deus te enviaria para um lugar e a sua família vai ficar? Ele: não, é uma porta que vai mudar a nossa vida.
Eu falei assim, e eu lembro que eu tinha muita intimidade com esse irmão. Eu falei, olha, pode mudar a sua e destruir de quem está à sua volta. Mesmo assim ele foi. Passou muito tempo lá e aconteceu algo. Ele começou realmente a ganhar dinheiro. E a família ficou aqui. Só que vivendo fora, ele criou um padrão de vida financeiro que não se consegue conquistar em Portugal. E aí, depois de mais de um ano, ele me procurou, pastor, eu estou tentando ir embora, mas não consigo. Aí eu, por que você não consegue? Porque agora eu tenho um padrão de vida em Portugal, sustentado por outro país, que se eu voltar para cá, eu sei que eu não vou conseguir arcar mais. Eu falei com ele assim, olha, o diabo tentou comercializar você. Mas se o diabo te deu 1.000, Deus pode te dar 10.000 a mais. Porque volta e creia na provisão de Deus. Perceba que aqui, irmão, se eu estou dando só um exemplo, o diabo está sempre querendo comercializar a nossa vida, trocar alguma coisa. Nós estamos em Cristo, salvos, amalgamados nele, mas há uma vida para viver, há um caminho para percorrer, há uma peregrinação para a gente. E o diabo está a todo tempo comercializando algo em nossa volta. Faça isso, faça aquilo, abra mão disso. Irmãos, eu vou te falar algo muito precioso. Nós temos uma família, uma missão, e é muito importante você estar em célula. Porque a célula não tem a ver com um rito religioso. A célula tem a ver com um alimento para você. Porque da mesma forma que a sua carne se alimenta todos os dias, o seu espírito precisa comer todo dia. Porque senão você passa fome. Então, ao alimentar na célula, você está comendo da palavra de Deus e nem percebe. Ela vai entrando. Às vezes os irmãos não vão na célula, estavam cansados. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O que nos cansa é o mundo. O reino de Deus jamais nos cansará. O que te cansa é seu trabalho, é o estresse lá de fora, é o trânsito. Reino e obra de Deus nunca nos cansa, porque Ele nos renova a cada manhã. Essa misericórdia vem todas as manhãs. Mas o diabo tenta te comercializar. Ah não, você está tão cansado hoje. Não, irmãos, nós temos uma missão como família. Nós queremos avançar com o reino de Deus. Nós queremos crescer. Não deixe que o diabo arranque de você e comercialize coisas eternas. Porque qual que é o jogo do diabo? Comercializar o eterno pelo passageiro. Deus te dá coisas eternas, princípios eternos, uma vida na eternidade. Mas aqui nessa terra o diabo quer trocar isso pelas coisas momentâneas. Repare que em volta então, Jesus olhou para aquilo e falou, não, a casa do meu pai não existe comércio. E nós somos a casa do pai. Amém, irmãos? Não existe comércio sobre nós. Todas as vezes que o diabo tentar te oferecer algo, ele vai tentar trocar algo de Deus, um princípio da palavra, uma convicção de fé. E quando isso acontece e você cai nessa troca, o diabo sempre vai te pedir, mais cedo ou mais tarde, de volta. Eu gosto de dar um exemplo, que o diabo é como se fosse um garçom de um restaurante. Você senta na mesa para comer. E como o diabo é o garçom, ele não te pergunta, ele vai colocando comida na mesa. E você vai comendo. Tem hora que você fala assim, garçom, para um pouco, porque eu já não aguento comer mais. Ele, não, há fartura para você, há coisas para você. E ele enche a mesa, ao ponto de você não conseguir nem comer. Quando você se levanta, ele segura o seu ombro e fala o seguinte, há uma conta para pagar. De coisas que às vezes você nem precisava, mas ele colocou na sua mesa. Mas no restaurante de Deus as coisas não funcionam assim. Deus vai colocando na sua mesa à medida do que você precisa. E quando você se levanta, ele fala, pode se levantar, porque a conta já está paga. Já foi paga. Já foi paga. Você precisa entender isso. Às vezes você fala, eu queria ter mais. Calma, ore. Ore. Pastor, eu preciso mais, as coisas estão desajustadas. Sim, se estão desajustadas, meu irmão, olha para mim. Não comercialize com o diabo. Não caia nas propostas de Satanás, porque ele vai querer algo em troca. Deus já te deu tudo. Quando estiver faltando, se tiver alguma área da sua vida desajustada, ore, porque a oração é capaz de ajustar céus e terras. O que acontece lá, acontece aqui. Ore. Se é a área financeira, é o seu casamento, é o seu trabalho, é os seus estudos, são os seus documentos,
É uma ação judicial que não sai. Deixa eu te falar uma coisa. Não procure ouvir as propostas do diabo. Não comercialize as coisas. Porque Deus já te deu tudo em Cristo Jesus. A única coisa que você precisa fazer é orar. Fala, Deus, eu preciso, Pai. Pai, entra nessa causa judicial. Acelere o processo. Ah não, eu conheço um advogado que conhece alguém lá dentro. Cuidado com esse tal do que conhece alguém. Porque isso pode sair muito caro para você. Muito caro. Uma vez, deixa eu te contar uma história. Uma vez eu estava saindo do trabalho. Estava na paragem de autocarro, saindo do trabalho, e passou um carro de um amigo meu. Amigo assim, conhecido, não era amigo não, era colega. E na hora que ele me viu, ele deu a volta e parou o carro. Ele falou, Lohane, tudo bem? Eu, tudo. Tá indo pra onde? Eu tô indo pra casa. Eu também tô, porque a tia dele morava 3 casas embaixo. Entra aí. Entrei no carro, irmãos. Entrei no carro, tinha um outro rapaz lá dentro. Tava um cheiro de ganza. E o crente aqui. Eu, crente, um cheiro de ganza. Eu tô assim, meu Deus, se a polícia parar aqui, Jesus. E o rapaz do banco de trás enrolando uma coisinha assim. Eu olhei para ele, olhei para meu amigo, olhei para mim e pensei. Tem um motorista, tem um enrolador de ganza e tem o crente. Imagina se um policial parar. Você acha que ele vai querer ouvir paz do Senhor, policial? Ele vai achar o quê? Que eu também estou envolvido. Não usei, mas só o cheiro que estava no carro, minha roupa já estava toda impregnada. Não aconteceu nada, cheguei em casa em paz, mas eu fiquei pensando. Por que eu não fui de autocarro, Jesus? Todo dia eu vou. Às vezes, uma proposta errada pode te conduzir a um caminho completamente errado também. Por isso que Deus tem uma vida de vencedor para você. Deus tem uma vida de graça, de bondade, de poder para você. Por isso que você não pode querer comercializar. Não faça comércio com o diabo. Quando o diabo quiser te fazer uma proposta, sabe o que você faz? Expulsa. O diabo sai daqui. Eu lembro uma vez, eu tinha um carro de trabalho, irmãos, que estragava toda semana. Quem tem carro velho aqui sabe. Meu Deus do céu, tem vezes que é uma luta. Você conserta uma coisa, apareceu outra. Aí você consertou a outra, aí o mecânico fala assim, você sabe que isso aqui não vai durar muito tempo, que tem... Toda semana. E eu gastei muito dinheiro com esse carro. Era um Corsa 2002. Aqui. Aí, um dia eu peguei o carro, estou eu subindo para o trabalho, o carro estraga. E eu gastei muito dinheiro. Parei no encostamento, pus a cabeça no volante, falei assim, Deus, o senhor tá com, eu estou com algum problema com o senhor, só para não ter cabimento, Deus. Irmãos, a gente é humano, tem hora que você fala, Deus, não é possível. O que estou fazendo? Aí o senhor falou comigo, o diabo está te roubando. O diabo está me roubando? Como assim o diabo está me roubando? O diabo está te roubando. Em você ele não toca, mas ele pode tocar nas suas coisas. Aí eu, Deus, mas o que eu faço? Ah, Deus, expulsa. Irmãos, eu pus a mão no capô do carro, falo, diabo, tira a mão do meu carro agora. Nós vivemos o sobrenatural, irmãos. Eu, diabo, tira a mão do meu carro agora. Eu não vou mais pagar mecânico, não tem nem dinheiro para isso. Irmãos, eu bati a chave, o carro pegou. E o carro não mais estragou. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Aleluia, Deus é bom. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Que existem áreas da nossa vida que precisam de oração. E o diabo, sabendo disso, rodeia você com comércio. Tenta te seduzir com isso. Tem hora que você recebe alguma proposta de trabalho que eu te falo que seu espírito não está em paz. A proposta é boa, o valor é bom, mas sabe quando algo te aperta por dentro, você fala, eu não estou em paz com isso. Por quê? Porque o Espírito Santo habita aí dentro. E Ele vai te conduzir a ouvi-lo nesses dias. A ouvi-lo. Então Jesus entra no templo, olha os comerciantes, fala, não, na casa do meu pai não existe comércio. Na casa do meu pai tem um povo que ora e sabe a vontade do Pai. Sabe o mais lindo disso, irmãos? Em Mateus 6, Mateus 6, versículo 9 e 10. Eu não vou abrir porque meu tempo já está curto. Jesus estava ensinando os discípulos a orar. E é lindo isso. A primeira coisa que Jesus falou
é o seguinte: quando você começar a orar, fala assim: Pai. O princípio da oração está na paternidade de Deus. Para você aprender a orar, você precisa entender que Deus é o seu Pai, cuida de você, protege você, guarda você, e é o mais interessado em encher a sua vida do Espírito dele. E aí ele falou: Pai Nosso. Sabe o que nós aprendemos do Pai Nosso? Primeiro, nós temos um Pai. E o Pai não é só meu, o Pai é de quem? Nós também temos uma família, irmãos. Olha que lindo e poderoso isso. Uma família e uma missão. Pai Nosso significa o quê? Eu tenho um Pai que me colocou numa família para viver. Sabia que esse irmão que está ao seu lado pode orar junto com você pelas suas causas? Esse irmão que está ao seu lado pode orar por você ser cheio do Espírito Santo de Deus? Olha para esse irmão e fala assim: irmão, ora por mim. Fala com ele: ora por mim, irmão. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos cheios do Espírito, cheios do mover de Deus na família. Repara que a oração do Pai Nosso é assim: Pai Nosso. O que isso significa? Eu tenho um pai e fui inserido numa família. Eu faço parte de uma casa. Eu faço parte da igreja de Jesus. E é nessa igreja onde as coisas acontecem. E aí Jesus continua falando assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí no versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é no céu. Deixa eu te falar uma coisa: toda vontade de Deus para a sua vida já está pronta no céu. Toda, porque a Bíblia diz que já foi feita. A única coisa que você precisa dizer é declarar essa verdade do céu aqui para a terra. Por exemplo, como é que você não vai entrar no comércio então? Primeiro, Deus é o seu Pai. Repita comigo assim: Deus é o meu Pai. De novo: Deus é o meu Pai. E fala: Deus é um bom Pai. Se Ele é o seu Pai, Ele te colocou numa família. E é nessa família que nós oramos uns pelos outros. Nós somos cheios do Espírito. Nós ajudamos uns aos outros. Nós intercedemos uns pelos outros. A gente vive assim, irmãos. A célula é isso. Essa é a nossa missão. É o avanço do reino de Deus. E olha que poderoso. E aí ele fala: no meio dessa família do Pai Nosso, que é nosso, a vontade vai sendo feita na terra, porque no céu já foi. Você quer uma coisa? Você está com dificuldade financeira? Ore assim: Pai, eu sei que no céu todo recurso sobre a minha vida já foi liberado. E eu sempre falo assim com Deus: só debita na conta, Jesus. Ainda não caiu, mas eu creio que pode cair hoje. Pai, eu sei que o trabalho dos céus já está derramado sobre a minha vida. Desça com ele para a terra. E você pode orar. Às vezes é o seu casamento que não anda legal. A melhor forma de você ajustar seu casamento é começar a orar por ele. Às vezes você fala: já falei de tudo. E o diabo entra na história. Aí vem acusação, vem comércio, vem troca. Você faz isso, você não faz aquilo. Já viu como casamento é? Você fala assim: ó, você não fez isso. Ela: mas você também não faz aquilo. É o comércio. Como é que eu tiro o diabo do comércio e deixo Deus? É quando eu falo: Senhor, a minha casa é uma casa de oração. Eu e a minha casa servirão ao Senhor. Pai, o Senhor já sabe disso no céu. Traga a realidade para a terra. Isso é a vida de oração. Às vezes a sua dificuldade está em documento que não sai. Mas Senhor, o documento do céu eu já tenho, que é o passaporte da eternidade. Eu só preciso desse aqui para resolver algumas coisinhas. Desça sobre mim. Às vezes é uma ação judicial que não sai do papel. Fala: Senhor, move o coração do juiz, porque lá no céu o Senhor já moveu. Move aqui também. Move aqui também. Move aqui também. Essa é a missão. E quanto mais você ora, mais cheio do Espírito você se torna. E se tornando cheio do Espírito, o diabo não comercializa nada. Pelo contrário, a gente vive de glória em glória, de fé em fé, de vontade estabelecida. Está vendo essa família aqui, irmãos? Está vendo essa igreja? Está vendo a sua célula? Ela faz parte do Pai Nosso. É lá na sua célula onde os irmãos oram por você. É lá na sua célula onde os irmãos cuidam de você. Existem pessoas que oram por você e você nem sabe. Existem pessoas que oram e buscam a Deus por você e você nem sabe. Mas hoje é dia da gente expulsar o comerciante, que é o diabo, e falar: nós vivemos uma vida em oração. Queria chamar o pessoal aqui dos servos para distribuir a ceia. Os servos, por favor.
Pode ficar sentado mesmo, a gente vai distribuir assim. Mas enquanto eles vão distribuindo, irmãos, eu vou só concluir com isso. A nossa missão como família é estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Você crê nisso? E no meio dessa missão, nós não comercializamos nada com o diabo. O diabo não tem nada nosso, porque nós não temos nada dele. A única coisa que nós temos é tudo que Deus tem para nós. Eu vou repetir isso de novo. Você precisa mudar de emprego. Comece a orar hoje, porque já há um emprego estabelecido para você nos céus. Você precisa aumentar as suas finanças. Você está com dificuldade? Ore. Fala assim: Pai, cumpra em mim a vontade estabelecida, que já está feita no céu. É o seu casamento que precisa de ajuste. É os seus filhos que precisam se firmar com o Senhor. É um negócio que precisa ir para frente. É você que precisa estar mais junto. Não sei o que é, mas não comercialize com o diabo. Pode começar a distribuir. Aleluia. O pessoal do louvor pode subir também. Aleluia. Não comercialize com o diabo, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. E você que está aí, comece a orar e a praticar essa palavra aí no seu lugar agora. Comece a falar: Senhor, eu expulso hoje todo tipo de comércio de Satanás, porque eu sou casa de oração, eu sou casa de Deus. Ora lá, basura, cantar a machina, mas eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou. Se você conhece, cante. O amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente.